Tramita em regime de urgência a proposta do governo Pimentel que cria os fundos imobiliários. A matéria já está nas comissões e deve ir a plenário antes do fim do mês. O governo defende os fundos como forma de captação de recursos para o combalido Caixa Mineiro. O mesmo princípio vale para a proposta do encontro de contas entre o Estado e a União. Como a oposição vê as iniciativas do governo? Conversa comigo o líder do bloco Verdade e Coerência na Assembleia, deputado Gustavo Correia. Bem-vindo, deputado. Obrigado mais uma vez por poder falar aí com os mineiros sobre essas aberrações que esse governo vem fazendo. O senhor de pronto já está colocando aí o que pensa, né? Mas vamos lá. Vamos primeiro falar sobre a questão da dívida da União. Só fazendo um rápido histórico aqui do caso. A dívida da União, segundo o próprio governo, está aí em torno de 88 bi. Ela historicamente, ela vem sendo questionada pelo PT, mas historicamente foi questionada pelos governos do PSDB. O STF deu um prazo de 1 ano para que fosse regulamentada uma lei que previa o ressarcimento da Lei Candir. A Lei Candir que, enfim, tirou a obrigatoriedade retirou o ICMS dos estados exportadores. Enfim, com isso, em 20 anos, Minas Gerais e os estados exportadores deixaram de receber. Segundo as contas de Minas Gerais, Minas teria aí 135 bi para receber da União, e é daí que vem a proposta do governo de um encontro de contas entre Estado e União, que nessa de 88 e 135 ainda teria Minas a levar. Crédito a receber. Crédito a receber. E apesar de o governo não tá questionando isso. Agora, o governo Pimentel, então, está querendo fazer, está tomando esses dois caminhos, dos fundos e da proposta do encontro de contas, para resolver o problema do caixa, ou pelo menos minorar. Como é que a oposição avalia, como é que se posiciona em relação às iniciativas? A Lei Candir ou o fundo? Vamos falar dos dois. Vamos lá, a Lei Candir, primeiro. A Lei Candir, em primeiro lugar. O encontro de contas, que é a proposta. O encontro de contas que este governo, sim, que é um governo mentiroso, mais uma vez, tenta vender a você, mineiro, que é desse encontro. Nós sabemos muito bem que a situação financeira do Estado de Minas Gerais é crítica. Não em função da Lei Candir, não em função de juros. Em função, sobretudo, da política equivocada deste governo. Este governo, que eu volto a dizer, que é um governo mentiroso, mais uma vez tenta iludir os mineiros, dizendo que fará um ajuste de contas. Mas aqueles que conhecem muito bem a lei, sabem que esta é uma equação impossível de ser concretizada. Porque quando interessa ao governo estadual, ele utiliza taxas de juros diferentes do que ele está querendo que o governo federal aplique junto à Lei Candir. Neste caso que o Supremo já se manifestou, não existe os chamados juros sobre juros. Já o governo de Minas agora quer, e porque ele interessa, dizer que esta equação também tem que ter juros sobre juros. Mas nós sabemos que é inverídico. Mas isso não é um detalhe de negociação? Não, mas é uma negociação. Essa é uma proposta. É uma proposta, certo? E são duas coisas que o governo... Isso não é uma proposta que está em processo de negociação? São duas coisas que o governo tenta mentir mais uma vez. O Supremo deu uma decisão onde ele fala que os estados teriam 1 ano... Sim. Para negociarem, para negociarem com o governo federal. Não, para criar a lei. Esta recomposição. Não é para criar a lei? Não, mas cada estado vai criar sua lei? Não. Teria que ser regulamentada aí uma lei. Por isso que eu estou dizendo, para ter uma negociação entre os estados e a União, que encontrem uma lei que venha contemplar todos os estados da federação. Minas Gerais, é o que eu falei, é aquele ditado popular, 2 pesos e uma medida. Eu pego dinheiro no banco, mas aí não vou pagar juros não. Mas depois, na hora que eu for receber, eu vou querer que o cliente pague juros. Não é uma equação correta. Eu quero aqui deixar claro, os governos passados também vêm questionando há muito tempo a recomposição da Lei Candir. O que esse governo está querendo justificar, e nós sabemos que é mentira,
é dizer que o dinheiro que ele vai pegar, ele vai deixar de pagar os juros ao governo federal da dívida dos estados com a União, que nós vemos discutindo há muito tempo, que são juros abusivos. Nós entendemos isso. Mas, diferentemente até deste governo, os governos passados nunca deixaram de pagar suas obrigações em relação a essa dívida que foi contraída no passado. Não tem nada a ver com o Lei Candir aqui, não. Esse governo já não está pagando porque teve uma decisão judicial. Não, decisão judicial não. Uma liminar. Não, foi uma decisão do presidente Temer de abrir mão que os estados durante 2 anos deixassem de pagar. E é o que Minas tem deixado de pagar, 400 milhões por ano, por mês de dívida, de juros. E agora tem a Lei Candir. O que acontece, gente? O governo do estado, eu volto a dizer, está quebrado. Quebrou, porque não mandou embora quem tinha que mandar, pegou a turma do PT que foi mandada embora no governo Dilma e trouxe para cá, continuou aumentando os salários da turma dele de baixo, mas ele não vai chegar nunca. Mas eu sei. Anote o que eu estou dizendo. Ele não vai chegar nunca no que ele está colocando para a sociedade. Porque não é de direito, não é devido. Não vai ser cumprida? Não é decisão do Supremo, não vai ser cumprida, não. O que o governo do estado quer é inviável do ponto de vista jurídico. O que o Supremo decidiu é inviável? Não, o Supremo não decidiu que é inviável. Prestem atenção. O governo do estado está querendo colocar como taxa remuneratória da compensação da Lei Candir um índice de juros que não é devidamente legal. Então ele está dizendo que tem 85 a receber, mas 130 a pagar, então que aí vai zerar. Minas Gerais não é tão boazinha assim, vai abrir mão de 50 bilhões, quem está devendo? É o desafio que eu faço. Por que ele está abrindo mão? Então ele devia mais um motivo para dar demonstração. Deixa eu só entender uma coisa. Essa é uma posição, porque... não é posição política, não, pelo contrário. Não é política? Não. Porque, princípio, a ideia seria extremamente benéfica ao Estado. A ideia pode ser ótima, desde que você tenha direito. Se a União tem que ressarcir o Estado e o Estado deve à União, em tese, fazer um encontro de contas é muito bom. Perfeito. A União em nenhum momento se manifestou que a dívida dela com o Estado é 83 bilhões, não. A União não falou isso, não. A União está fazendo de conta que não está ouvindo. Não, é isso que eu estou dizendo. Por enquanto ela está ignorando. Porque o governo do Estado Gerais, é isso. Eu posso dizer que o cara me deve 100, mas me comprova por que eu devo 100. O governo do Estado não tem a receber os 83. Mas com a decisão do Supremo Tribunal Federal... Uma solução precisa ser dada. Precisa ser dada. Mas não quer dizer que o governo está dizendo que vai fazer uma acerto de contas e que vai zerar as contas. Isso ninguém está discutindo. Eu estou discutindo os números. Mas o governo propondo o encontro de contas, ele pode vir a ter um outro caminho de negociação, que seria uma alternativa ao que o governo federal está propondo, que são os termos da renegociação, que impõe aos estados a venda de ativos, como no caso nosso, CEMIG e Copasa, Minas já e disse que não vai corte fazer do isso. funcionalismo. Pois é, a pergunta seria uma alternativa interessante para Minas Gerais? Na minha visão? Na sua opinião? Como gestor público, eu faria tudo aquilo que o governo... Rio de Janeiro é a demonstração que está disposto a negociar. Está cumprindo o que está na lei. Minas já não está cumprindo. E falou que não vai cumprir. Que não vai vender nenhum ativo. Então não vai ter nem conversa. E aí vão continuar... O senhor defende a venda dos ativos? Eu defendo. Da CEMIG, da Copasa? Não quer dizer que você precisa especificamente das duas, não. Nós vamos buscar outras alternativas aí. Já entrando na linha do fundo imobiliário, até vender os imóveis que estão aí, ociosos. Sou a favor. Sou a favor. O governador não quer fazer isso. O que o governador quer fazer é rolo. A operação de fundos imobiliários que nós vamos tratar agora... de rolo? Não. A operação dos fundos imobiliários é uma operação que está toda nebulosa. Nós tivemos a preocupação de conversar com todos os economistas. Todos. Está nebulosa em que sentido? Por quê? Porque ninguém vai aderir às cotas da forma que o governo quer fazer, porque é uma operação do ponto de vista econômico inviável. Rapidamente, o que é a proposta que você vai pegar, Vivian, por exemplo, você vai pagar um aluguel da sua casa, que já é sua. O que o Estado quer fazer é isso. Hoje ele não paga nada de aluguel. Ele vai vender cotas e vai pagar aluguel. Porque esse aluguel será a remuneração do investidor. É uma forma dele se capitalizar. Ele vai capitalizar a curto prazo, mas a longo prazo ele vai se endividar cada vez mais. Se o governo se dispusesse
a fazer, igual o prefeito João Dória quer fazer, pegar 10 mil imóveis que estão ociosos e vender, sou o primeiro a ser favorável. Sou o primeiro a ser favorável. O Estado não tem que ficar cuidando de imóvel que está lá largado, pagando com vigia, não. Vende e aplica nas áreas que precisam ser aplicadas. Mas o Estado que já é dono, de um hospital, ele vai pagar o aluguel do hospital, que hoje ele não paga nada? Ele vai aumentar a sua dívida em 70 milhões mês a 700 milhões ano. Isso significa que a oposição não vai De jeito dar nenhum. nenhum apoio a essa Zero. comissão extraordinária criada na Assembleia para acompanhar o encontro de contas? Não. Isso no caso do encontro de contas. Não, encontro de contas é uma coisa, Sim. criação de fundos é outra. Sim, mas no caso do encontro de contas, não, eu estou O que falando, for eu bom, tô colocando aqui, a oposição, são iniciativas do governo Pimentel. a oposição é responsável. O que tiver que fazer que for bom para Minas tem nosso apoio. Se o governo do Estado se dispuser a negociar, se o governo do Estado estiver disposto a cumprir com algumas obrigações que estão previstas em lei, para poder exatamente aderir a este plano de renegociação, tem nosso apoio. Agora, o fato O problema agora deixou de ser econômico, virou um problema político. Porque o PT, do senhor governador, a vida inteira foi contra a privatização. E agora ele está com a faca no pescoço. Ou ele privatiza, ou ele faz algumas exigências que são sobretudo privatização, ou então ele não vai aderir. Então o governo de Minas, se não cumprir com o que está lá previsto em lei, já está aprovado, ele não vai ter nem conversa de renegociação. Ele está agora, não pode conceder reajuste ao servidor. O servidor do Estado não tem culpa, não. E o discurso de campanha que ele fez, iludiu, prometeu, e que vai fazer isso, vai fazer aquilo, está apertado agora. Não vai dar reajuste ao servidor do Estado. Até porque os que ele concedeu, ele não está cumprindo. Olha as professoras aí que não estão recebendo. Olha o vigilante de uma escola que não está recebendo o seu salário no 5º dia útil do mês. Agora, sobre essa criação da comissão extraordinária do acerto de contas, a oposição pretende participar dela de alguma forma? Não, em primeiro lugar, ela já foi criada. Sim. A oposição lá atrás, quando o ex-presidente Diniz Pinheiro era presidente dessa casa, ele fez a mesma comissão e rodou o Brasil. E a oposição, que hoje é a situação, criticava. Da dívida, né? Da dívida. A comissão da dívida. Da dívida, né? mas nós estamos discutindo a dívida. A Lei Candido, do jeito que o governo está dizendo, é uma compensação. Então são duas coisas iguaizinhas. Você vê que nós não estamos mudando de posição, não. A posição da hoje a oposição é a mesma desde o passado. Pois é, os governos do PSDB sempre falaram muito, fizeram muitas críticas aos não juros ressarcimento. sobre a dívida, mas nós continuamos fazendo. Mas agora Mas por que não apoiar nós estamos apoiando o acerto de contas? Eu não sou contra o acerto, não. Eu sou contra a mentira do governo, dizer que a conta é essa que vai fechar, que não é verdade. Que não é verdade. Então a oposição é a favor, o senhor é a favor? Claro que eu sou a favor, do acerto de contas. O que é bom para Minas eu sou a favor e a oposição é a favor. O que nós não somos a favor é dessa farsa e dessa mentirada desse governo. Mas isso o Pimentel que me perdoa. Deixa eu só esclarecer. Isso não faz parte da negociação? Fazer uma proposta ousada para poder recuar, para ter margem de negociação? Gente, não faz parte disso? Deixa eu te falar. O governo federal não é fantochezinho, não. O governador não acha que vai conseguir convencer o presidente Michel Temer, não, que não vai, não. O presidente Michel Temer pode ter todos os defeitos que a população brasileira entende. Mas foi o único político que teve coragem de mexer no vespeiro, que todos sempre defenderam, mas ninguém teve coragem de mexer, que é na reforma da Previdência e na reforma trabalhista. E ele teve peito para dizer o seguinte: olha, os estados que quiserem aderir à renegociação da dívida estão a favor. Desde que você cumpra com as obrigações. Porque é muito simples, você deixa de pagar a União, mas aí você faz a sua demagogia política interna e que se dane do resto do país? Não. Vamos ter responsabilidade. O que não dá, é o que eu estou falando. Pimentel, para de mentir. Está na hora de você governar. E governar é tomar medidas muitas das vezes impopulares. Tem 2 anos e meio que o governador não faz nada. Apenas procurou se defender das acusações que lhe foram dadas. Ainda gravou um vídeo outro dia dizendo que não, Minas ganhou. Minas ganhou o quê? 2 anos e meio, a Assembleia parada aqui trabalhando, só para evitar que o governador seja julgado. Então agora isso aí é o fundo. Agora vem o fundo. Vamos falar um pouquinho agora de
Projeto de lei? Para fechar as contas do não, Estado? Nós vamos falar um pouquinho agora de jogo eleitoral. Uai. 2018 é ano que vem, deputado. Eu estou apertado, eu vim aqui não consegui nem falar dos fundos imobiliários, que é uma operação mirabolante que esse governo pretende fazer. É uma irresponsabilidade. Eu lancei um desafio e vou fazer aqui agora de público, mais uma vez aqui, para todos os telespectadores da TV Assembleia. Eu desafio o governador do estado, o senhor Fernando Pimentel, da Dilma, do PT, do Zé Disseu, a ser o comprador número 1 das ações desse fundo. Se ele tem tanta convicção que é um bom fundo, que ele seja o primeiro comprador. Como disse também que todos os deputados que votarem a favor do fundo devem comprar essa equação. Porque o que é bom para o outro comprar, é bom para mim comprar. Então, a gente tem que ter a responsabilidade de não fazer uma operação da forma que está sendo feita. Eu tive a preocupação de estudar. Eu não estou aqui discutindo blá, 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 não. A TV Assembleia gravou. Quando eu disse ao senhor Marco Antônio Castelo Branco que é uma operação que já está pronta. Eu já falei até quem vai comprar as ações. E ele concordou. Isso está gravado, não é eu que estou falando, não. Vai fazer, sabe o quem? O fundo de pensão da CEMIG comprar, os servidores da Copasa comprar, os servidores que foram ali da Minas Caixa comprar. Sabe por quê? Porque ninguém de sã consciência vai comprar essas ações. O Estado hoje, já que nós estamos falando da dívida, o Estado hoje já deve 80 e poucos bilhões. O governo está afirmando isso. Bilhões. Uhum. O Estado hoje não está pagando os seus fornecedores. Deve 6 bilhões para a saúde. Será que ele vai remunerar um investidor? Gente, isso é conversa para boi dormir. Por isso que eu falei, manda o governador comprar. Eu espero que os deputados tenham a responsabilidade e votem contrário. Sabe por quê? Mas essa é a sua expectativa. Eu queria saber se o senhor acha que vai passar. A minha expectativa é que todos que aqui estão têm que ter responsabilidade. Uhum. Você imagina a PAI lá da cidade de Passos hoje, por exemplo, ou de Curvelo, que hoje o imóvel pertence à PAI, que foi doado pelo governo, o governo vai tomar dele. Uhum. Vai deixar de funcionar a PAI. Porque amanhã, se o Estado não pagar, o cara vai executar. É a mesma coisa que eu te falo. Você vai comprar um carro no banco, correto? O banco vai te pedir algumas garantias. Se você parar de pagar, o banco vai executar. Será que aquele que comprar essas ações não vai executar? Vai falar, não, gente, Minas Gerais... Qual que é a estratégia da oposição para barrar então? Mostrar aos mineiros o equívoco dessa operação. Que isso aí é mais uma farsa. Tem alguma possibilidade da oposição rever essa posição? Não, a oposição, inclusive, já está alertando, a oposição vai tomar todas as ações para impedir essa crueldade com a população de Minas Gerais. Até ir à justiça nós vamos. E a CVM, como é obrigada a fiscalizar essa operação, já está sendo informada e já está de olho aqui. E diz que é uma aberração essa operação, que não vai permitir. Eu não vou aqui citar, a CVM impediu 3 ou 4 operações nos últimos 6 meses, porque houve denúncia. E eu já comuniquei isso, para não dizer que eu estou dando facada pelas costas, já comuniquei isso ao secretário de Fazenda. Não faça o que vocês estão dizendo, que é uma irresponsabilidade. Estão vendendo a Praça da Liberdade. Estão vendendo o patrimônio cultural do nosso Estado. Olha a irresponsabilidade, sabe para quê? Para fechar as contas desse ano, agora de 2017. E pior, o governador querer ser candidato em 2018. Só que o mineiro não é bobo, não. O mineiro está cansado dessa farsa. Nós queremos ver agora esse governo funcionar. Deputado, e agora? Podemos falar de 2018 só um pouquinho? Podemos falar. Nós estamos em ano pré-eleitoral, não é? Como é que estão... o senhor continua na presidência do seu partido, DEM? Não, estou na vice-presidência. Na vice-presidência. Mas certamente sabe o que está acontecendo em termos de direção partidária, não é? Como é que os partidos que fazem parte do seu campo político estão pensando no ano de 2018? Que tipo de articulação vem sendo encaminhado? O que está sendo conversado? Eu estou falando isso porque nós estamos vivendo muitas incertezas. O mundo político, na verdade, está vivendo muitas incertezas por conta da Lava Jato. Há sempre uma expectativa, né, do que pode acontecer amanhã ou na semana que vem.
Quem vai ser preso, quem vai deixar de ser preso. Exatamente. E se pensar em estratégias a médio e longo prazo, naturalmente que eu sei que é complicado, mas os partidos não podem ficar imobilizados porque as eleições vêm aí. O que está acontecendo nesse momento? Olha, em primeiro lugar, eu acho que você colocou muito bem, acho que o Brasil vive um momento ímpar. Eu acho que a população brasileira chegou no seu limite. Há muitos anos nós temos ouvido, sobretudo, críticas e inúmeras denúncias de escândalos de corrupção junto à classe política. Acho que a Operação Lava Jato será um diferencial no nosso país. Acho que aqueles que cometeram determinados crimes devem realmente ser penalizados, se tiverem que ser presos, devem ser presos, deixar a justiça exatamente brasileira fazer a sua parte. Acho que os últimos exemplos que nós tivemos nas eleições municipais de 2016 e algumas eleições presidenciais de outros países demonstram que a população quer algo diferente, quer caras novas, quer uma postura diferente dos governantes. Então, eu quero aqui dizer que eu acho que é uma grande lição para todos nós, e aí eu me incluo nisso, que nós devemos procurar ouvir agora um pouco mais o que as ruas têm dito. A população está cansada dos políticos que aí estão. Sou muito tranquilo para dizer que da classe política existente no nosso país hoje, acho que 30% a 40% são extremamente sérios, honrados, que querem trabalhar, que querem ver um Estado melhor, um país melhor. Tem, como tudo na vida, aqueles péssimos políticos. O que precisa de acontecer, em primeiro lugar, é que esses bons políticos sejam diferenciados dos que estão aí envolvidos numa série de operações. Em segundo lugar, acho que os partidos devem irem ao encontro do que eu estou aqui dizendo, de buscarem alternativas novas, novas caras, alguém que fale uma linguagem mais popular, aquele que o eleitor se sinta como realmente tendo o seu representante ali. Quando o senhor fala caras novas, o senhor está falando isso porque, afinal, a Lava Jato atingiu todas as grandes estrelas, inclusive do seu campo político? Olha, estrelas políticas, não, eu né? volto, Como eu volto, o senador Aécio Neves, eu volto aqui a dizer. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter fatos concretos. Nós estamos trabalhando aqui, sobretudo, em denúncias, delações, algumas oficiais, algumas já vazaram, outras não. Acho que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem feito uma análise rigorosa para ver aqueles que são indiciados, aqueles que não são, aqueles que realmente eles entenderam cometer determinados crimes. É claro que a imagem do homem público acaba sendo desgastada quando vê o seu nome todos os dias nos jornais, dizendo que teve determinadas conversas, que recebeu determinadas doações. Isso ocorre. Mas eu volto a dizer, a justiça brasileira tem tido esse zelo, essa preocupação. Prova disso, que não quer dizer que todos que foram citados nas delações estão sofrendo algum tipo de inquérito, algum procedimento judicial. Então, o que eu acho, e aí eu volto a dizer, está na hora do Brasil, e a população tem cobrado isso, de novas caras. As pesquisas têm mostrado isso. Agora, as novas caras, nessa eleição que passou, estava muito ligada àquele discurso de que eu não sou político, apolítico. O senhor é a favor disso? Não. O senhor acha que não, que eu acho que você tem condições de mesclar. Até porque todos nós, sem exceção, somos políticos. Você é obrigado a ser político na sua casa, para o seu relacionamento com seus familiares, com seus amigos. Então você faz política. Então dizer que é contra político... Mais que isso, quem está lá se candidatando é um político, né? Alguém que se dispõe, a colocar o seu nome, a sua cara, de receber as críticas e os elogios que precisarem de ser resolvidos. Você acha que isso é arriscado? Esse perfil é arriscado? Eu volto a dizer. Eu, particularmente, acho que é um grande perigo que nós podemos ver resultados frustrantes no dia de amanhã. Agora, não que esses que lá estão não possam realmente serem bons representantes. Nós temos inúmeros exemplos aí de homens que são bem-sucedidos nos seus negócios, mas são péssimos políticos, porque gestão de empresa é uma coisa, a máquina pública é outra. Só rapidinho, duas coisas. Reforma política está em discussão lá no Congresso. Houve uma reunião das lideranças políticas e alguns temas que são bastante caros, que vinham sendo tratados como temas caros para essa reforma, essa nova reforma política, mexer de novo na questão do financiamento de campanha, acabar com as coligações proporcionais
e criar uma cláusula de barreira. Agora já estão falando em flexibilizar a criação dessa cláusula de barreira e também sobre a questão do financiamento de campanha, melhor, do fim das coligações. O que o senhor pensa disso e da forma como isso está sendo encaminhado? Você quer que eu te responda isso rapidamente? Rapidamente, porque nosso tempo está acabando. Até para você fazer uma ilustração. Eu tenho 42 anos. Meu avô, o pai de pai que aqui já não se encontra, foi político durante muitos anos. E antes de morrer, no ano de 2004, ele falava comigo assim: meu filho, desde que eu me entendo por gente, se fala assim reforma política no Brasil, mas infelizmente ela nunca acontece como realmente precisa acontecer. Então quero aqui deixar claro que eu infelizmente não tenho esperança que essas mudanças que a sociedade tem buscado e que são necessárias para a democracia do nosso país. É inadmissível que um Brasil, um país tenha 52 ou 50 e tantos partidos políticos, que o Congresso tenha não sei quantos partidos ali tem na sua representatividade. Isso é ruim para a democracia, isso é ruim para o país, porque os interesses são distintos. E aí, na hora que você precisa de aprovar as medidas realmente que são fundamentais, esses pequenos partidos se unem e aí impedem essa modificação. Então, não acredito e vou continuar aqui sonhando que, quem sabe, um dia essas mudanças ocorram. E uma última pergunta que também tem que ser respondida rápido. O governador já disse, ou pelo menos os seus aliados já disseram que ele vai disputar a reeleição, ou que deve disputar. Quais há nomes que já estão sendo avaliados no seu campo político para o Palácio da Liberdade, para disputar? Em primeiro lugar, o governador tem que responder à justiça, se ele vai poder ser candidato ou não. Sim, Querer, eu acho que vários aí querem ser. Não tem a convicção que o governador tem. Acho que a Operação Lava Jato vai acabar de alguma forma ou não pegando o governador também, e as provas estão aí concretas, e aí se ele vai poder ser candidato ou não é outros 500. Com relação ao campo que eu faço parte, eu acho que temos inúmeros nomes colocados, mas mais do que isso, acho que nós temos que ter a responsabilidade de ouvir o que o povo deseja, do que o povo espera e do que o povo quer. Se for uma cara nova, pode ser às vezes nenhuma das que estão aí colocadas. Não tem o risco de acontecer o que aconteceu em 2016, não, que demorou bastante para ser decidido? Não Isso acredito. Trouxe problemas para o seu campo político? Não acredito, não. Na disputa pela prefeitura de BH? Não acredito, não. Não? Eu tenho certeza que o eleitor, no momento certo, vai saber diferenciar quem são os bons políticos e os maus políticos. Estou fazendo 2014. 2014, na eleição de governador do Estado. Não é? Não, mas eu tenho certeza que nós teremos a responsabilidade de ouvir o que o povo deseja para poder voltar a fazer com que Minas seja realmente um estado respeitado, um estado que faça valer a sua palavra, que o governador cumpra tudo aquilo que prometeu durante a campanha. Diferente, infelizmente, do que esse governador tem feito. Não tem, então, um nome não? Não, eu acho que ninguém é candidato a si próprio. Eu acho que um nome tem que surgir naturalmente. Deputado, muito obrigado por vir ao Mundo Político. Obrigado, eu que agradeço mais uma vez. Eu conversei com o deputado Gustavo Correia, que é líder da oposição aqui na Assembleia. Nós falamos das propostas do governo do Estado, da proposta do fundo imobiliário que está na Assembleia e também sobre a pretensão do governo do Estado de fazer um encontro de contas com a União como saída para o caixa do governo, para o problema, o grande, seríssimo problema da dívida do Estado. O que pensa a oposição sobre isso e um pouquinho também sobre as perspectivas eleitorais do campo da oposição. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.